Pronto, vamos continuar então. Começar agora a ver as palmeiras ornamentais. Logo logo a gente vai começar a trabalhar, muito embora o projeto que vocês estejam fazendo, ele tem uma escala arbórea numa quantidade menor do que normalmente se tem num projeto urbano, já que vocês vão fazer um projeto residencial. Me lembrem de ainda na aula de hoje passar para vocês já o programa de necessidades do cliente. Já tem o programa de necessidades na pesquisa, né? Eu vou passar para vocês a pesquisa, está no meu site já desde semana passada, tá? Vocês podem entrar lá e baixar. Sim, mas vocês vão precisar trabalhar também com o porte arbóreo. E dentro do porte arbóreo, a palmeira vai, dentro da questão da nossa preocupação de tipologia, a palmeira vai ser um dos elementos de composição de vocês. As palmeiras, via de regra, gente, também são plantas de pleno sol. Então, a aplicabilidade no projeto que vocês vão ter aí daqui para frente vai ser quase que total, tá? De palmeiras. Palmeira é um elemento que, na estética de um projeto, ele está entre os principais, tá? Um projeto que não apresenta palmeiras, ele dificilmente vai ter uma marcação forte quando a linguagem é tropical. Obviamente que quando o projeto não tem linguagem tropical, você tem a opção de trabalhar com árvores, de trabalhar com coníferas, de trabalhar com outros elementos que têm a escala vertical bem marcada, sem ser a palmeira. Mas mesmo nesses projetos que não são de linguagem tropical, a palmeira é um elemento interessante porque ela tem verticalidade, ela tem muita proporção e ela se destaca em relação aos demais elementos. Então é muito raro você fazer um projeto sem palmeiras e ter um resultado expressivo. É muito incomum. E no Brasil, então, é menos incomum ainda. A gente sempre vai fazer muito uso das palmeiras. As palmeiras, via de regra, gente, elas dão um coquinho pequenininho. Mas eu gostaria que de antemão vocês não confundissem quem é palmeira de quem é coqueiro. Eu vejo o tempo inteiro, quando vocês estavam lá na disciplina de projeto comigo, vou botar uns coqueiros aqui, vou botar umas palmeiras para lá, sem saber a diferença. Tudo que não tem o coco da Bahia, que é aquele coco grande deste tamanhão, que a gente toma água dentro dele, é palmeira. O único que é coqueiro é o coco da Bahia, o Cocos nucifera, tá? Não é Lúcifer não, tá? É nucifera. Semestre passado eu recebi um projeto com a descrição do nome científico do coqueiro como Cocos lucifer. Cuidado para não fazer isso, é NU, tá? Nucifera. O Brasil, ele é muito rico em espécies nativas de palmeiras, então a gente vai ter uma variedade, uma facilidade de adaptação de palmeira muito grande. E mesmo as palmeiras que não são de origem brasileira, elas são muito adaptadas ao nosso clima. Então a palmeira ela é uma planta fácil de adaptar. O mais delicado com a palmeira é o seu transporte, especialmente algumas espécies, como a cariota e a washingtonia, elas são espécies mais delicadas para o transporte. A cariata urens nem tanto, mas a cariota mitis, ela é mais delicada, ela é uma planta, a cariota mitis nem tanto, já a urens mais, porque por ela ter um porte maior, um caule mais grosso, ela tem mais esse status de planta adulta que pode ser delicado no transporte. Toda planta, quando ela ainda é uma muda, ela é mais fácil de você transplantar. Quando você pega a planta já adulta com um porte muito grande, já é mais difícil porque há o risco de você acabar com a planta. Por esse motivo, os viveiros normalmente plantam as próprias palmeiras já dentro de torrões. Eles ensacam a raiz dela e já deixam no ponto de, na hora de fazer a retirada do viveiro, puxar com saco e tudo e vira o torrão junto com ela. Muitos até nem cultivam na terra, faz um sacão, joga ela dentro e deixa ela lá até o dia dela ser vendida. Uma coisa que vocês precisam ter noção, sempre se lembrar, é que as palmeiras em geral, elas não são plantas que quando elas estão em forma de muda e quando elas são adolescentes, elas não são plantas expressivas, elas são feias. Uma muda, por exemplo, de guerobeira é uma coisa horrorosa, parece uma Olívia palito com cabelo espetado, parece cebolinha, então é muito feia, ela é um palitão apontado. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui na internet. Já que a gente está com essa vantagem aqui nesse ateliê,
botar aqui uma muda de guerobeira para vocês verem o que a bicha é. Eu tô sem enxergar. Nossa. Ah, porque eu coloquei errado o nome lá. Bom, a gente nem tá vendo aqui as mudas ainda. Não tem foto de muda. Aqui tá muito ela mudinha de nada. Eu estou mais preocupado com o porte que normalmente a gente compra. Bom, mas o que eu quero que vocês fixem? Aqui também não tá. Mas quando a gente compra uma muda de gueroba, por exemplo, ela adulta está mais expressiva. Ali nem era guerobeira, ali era um rabo de raposa. Rabo de raposa não tem esse problema. Gente, não consegui a imagem, mas fixa isso. É uma bicha feia, tá? É um palitinho fino com a cabecinha espetada para cima que, gente, passa mais ou menos de 1 ano para 2 aquele palito feio espetado para cima até virar uma coisa decente. Então, quando a guerobeira, por exemplo, ela é uma coisa que não... Bom, estou falando já de guerobeira, agora eu ver a foto dela. Vou começar porque eu falei tanto dela que agora não dá mais para fugir. Vou inverter a ordem agora do meu papo. Tá parecendo que passou e eu não vi. É porque eu estava procurando em ordem alfabética, eu acho que estava escrito com letra P, né? Passou não. Engraçado, nem tô com a foto da guerobeira aqui. Passou não, tá indo tudo de novo e eu não cheguei na guerobeira até agora. Eu vou buscar as fotos que a gente já estava vendo aqui. Então vamos lá. Palmeira, gueroba. E assim a gente vai ver. Então o que é guerobeira, gente? Ela é uma palmeira típica do Cerrado. Aliás, gente, é a palmeira mais barata que existe para comercialização aqui. Palmeira guerobeira você compra até de R$50. Então ela é muito barata. O crescimento dela não é rápido, tá? Muito embora ela fique alta, mas ela é uma planta muito fininha. A copa dela não é muito expressiva, é uma copa fina. Então, normalmente, isso quer dizer que quando no seu projeto você quer guerobeiras, que eu acho muito louvável, porque é uma planta típica do Cerrado, é uma planta barata de você comprar, é uma planta barata de dar manutenção, ela não tem manutenção praticamente, porque ela já é daqui, então ela é adaptada ao nosso clima, nosso solo, tudo mais. Você precisa de uma quantidade mínima. Tá? Porque ela não faz muito volume, ela não comparece muito no visual e na expressão de um projeto. Então, normalmente as composições de guerobeiras, vocês vão agrupar grupos de 4, 5, 6 guerobeiras em cada área que você está compondo o seu jardim, para você ter alguma expressão. E é interessante ter vários grupos, não somente um grupo de guerobeiras, tá? E isso quando a gente fala de uma propriedade que tem a dimensão que vocês estão trabalhando aí no projeto de vocês. Vocês vão começar a trabalhar, que eu vou apresentar a partir de hoje. Então, a guerobeira, ela é fácil de transportar, é comum de encontrar nos viveiros quando a gente está falando Brasília, mas a guerobeira ela não é típica somente do Cerrado não, ela também está presente na Caatinga, então ela também vai ser nativa de algumas áreas do Nordeste, então ela é uma planta boa de se ter em quase qualquer lugar, tá? Ela não é muito bem adaptada ao frio não, então a gente já não vai ver ela tão bem
quando se tratar lá do sul. Tô doido para mostrar para vocês uma muda dela, como é que ela é quando ela ainda não está adulta. Então, eu às vezes, eu deixo de ter, eu gosto muito de guerobeira, tá, no projeto, mas às vezes eu não planto guerobeira no projeto. Aqui eles chamam também de guariroba, né, esqueci desse detalhe. Deixa eu ver se aparece algo melhor se a gente chamar por guariroba. Não deu muita coisa. Então você vai ver, ó, essa coisa fininha, o caule dela é muito fininho. Quando quem planta ela achando que vai quebrar algum visual, não precisa se preocupar que você não vai quebrar visual nem fechar visual de nada com a guerobeira. A gente vai ver guerobeira com 20 metros de altura. Tá? Não é muito alto não, tá? Não é não. Não, nem é assim frágil como você está pensando não, porque ela também não é pesada. Mas é mais comum você ver as guerobeiras com 10 metros de altura, tá? 20 metros você vai ver um gerivá, uma palmeira imperial. Guerobeira é uma coisa mais delicada. E ela, como ela demora muito, a maior parte do tempo da sobrevida dela, vocês vão encontrar ela num porte menor. Então ela é boa para você compor numa edificação de porte baixo, numa residência térrea. Ela é uma planta boa para você fazer esse tipo de composição. Vamos ver outra. Já que eu não vou ver guerobeira, deixa eu botar mais ou menos em ordem alfabética, para eu não me perder. Areca de locuba. Areca de locuba. Ou delucubensis, né? É um nome que vocês vão achar mais fácil aí, nos livros. Mas se você chegar no viveiro, vai pedir uma areca de locuba. É, uma areca cubana. Pronto, pode falar assim também. Mas no viveiro ninguém sabe o que é uma areca cubana não. Sabe o que é uma areca de locuba. Viveiro eles mudam muito o nome das plantas, né? Então você chega lá, tem fórmio, aí você chega lá, tem férmio, sabe, eles mudam as letras de tudo. Lingustro, eles colocam legusto, lingusta, lingusto, eles escrevem tudo quanto é maneira. Do jeito que o peão escuta o que o chefe falou lá, do nome da planta, ele vai lá para a plaquinha e está colocando. Então vocês vão ver. Então vai ter esse tipo de coisa. Gente, a areca de locuba, ela é uma palmeira que tem um porte de médio para baixo. Então ela é uma ótima opção para quem está precisando trabalhar numa área pequena, um projeto onde a edificação não é muito alta. Ela tem crescimento lento e ela é uma opção econômica para quem gosta de palmeira triangular, porque ela tem um crescimento um pouquinho mais rápido do que a palmeira triangular. O grande vantagem de ter palmeira de locuba é que a palmeira de locuba, por exemplo, não tem um problema que a palmeira guerobeira tem. A areca de locuba, mesmo quando ela é uma mudinha, ela já é felpuda, bonita e cheia, como ela é ao estar adulta. Ela não fica aquele pitoco espetado para cima que eu falei da guerobeira. Gerivá, que é uma planta super expressiva, bonita, cheia, larga, altona. A gerivá também, quando ela é uma muda, ela é aquele pitoco feio apontado para cima. É horroroso um gerivá, assim que ele é uma muda. Então, a gente tem que ter esses cuidados, ter essas preferências. A areca de locuba também é uma planta barata, apesar dela não ser nativa daqui, ela foi muito cultivada. O crescimento dela é razoável, é médio, né? De médio para rápido. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de mudas à disposição. Então isso fez com que ela se tornasse barata. Ela não é uma planta de porte grande, então quer dizer que ela pode ser cultivada na velocidade razoável. Então a gente aposta muito nela nos projetos, tá? É uma planta que eu gosto muito de trabalhar também. Nossa, essa tela dividida ficou péssima para mim.
Toda vez eu tenho que olhar para lá. Ariri é outra planta que é típica entre Cerrado e a Caatinga. Eu passei minha infância toda comendo o coquinho do ariri, porque em muitos locais ele é chamado de coco babão, ele tem um coquinho doce. Então, dentro dele, assim como tem, aí vai ter tanto nome, vai ter licuri em algumas regiões, dicuri em outras regiões, alicuri, adicuri, oricuri, cada nome que vai aparecer, que é um outro arbusto semelhante a esse também, que dá um coquinho, que aí o mais interessante dele não é comer o coquinho que está em fora, se quebrar e comer a parte de dentro do coco. Esse daí, tanto o coquinho por fora é gostoso, a maravilha, quanto o coquinho de dentro é interessante para quebrar e comer. Deve ser muito pássaro. Ela vai atrair pássaros, normalmente as araras, as maritacas, elas gostam muito de ir para essas palmeirinhas aí. Ele é um arbusto, tá? O ariri, ele não é uma planta, ele está entre as palmeiras de porte menor. Ela é uma coisa que está mais para o arbustivo do que para o arbóreo, apesar de ser uma palmeira. Babaçu. Gente, me deu um branco enorme, eu não sei o que falar do babaçu. Então eu vou preferir pedir ajuda aos universitários para não ficar falando besteira, porque na aula passada eu estava como hoje sonolento, e aí eu falei tanta besteira do babaçu que eu vou evitar cometer o mesmo erro hoje, tá? Então espera um pouquinho aqui. Então, ela tem essas sementes e esses frutos que são oleaginosos, justamente por conta dele se extrai um óleo, né? O óleo do babaçu, que é muito utilizado em biocombustíveis. O lenho do babaçu também é muito utilizado na construção de casas, e as folhas, eles são utilizados também como elementos na construção de paredes, portas, janelas. O leite do babaçu também é muito utilizado na alimentação, tá? E ele também é utilizado muito utilizado na indústria cosmética. Então, o babaçu, ele é uma planta que tem N utilidades, né? O consumo do babaçu, ele é praticamente tradição cultural do Nordeste. Então, como ele é muito típico, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, no Pará, Mato Grosso, Tocantins, então ele tem uma larga utilização, ele é uma palmeira bastante apreciada nessas regiões. Especificamente em Brasília, babaçu não é tão comercializado, por isso ele não é tão comum, tá? Para projeto paisagístico, mas ele tem uma escala muito boa. Eita, eu estava falando e tirei a imagem daqui, desculpem. Eu estava jurando que estava com a foto aí para vocês. Então, ela tem essa expressão diferenciada da textura dela, esse caimento da folha que não é tão parecido com as demais, que vai dar uma estética diferenciada na composição. Mas é menos comum o cultivo dela aqui, muito embora ela é muito bem adaptada ao nosso clima. Vocês vão encontrar ela também aí ela no cerrado de maneira espontânea, mas não é tão comum como é nas regiões que eu acabei de citar. Aí o frutinho dela. Palmeira Bismarck. Gente, palmeira, quando a gente estiver falando de palmeiras, vai ter momentos que eu vou falar para vocês assim, essas são nobres, essas são plantas caras, são plantas de destaque. A Bismarck, ela é uma dessas. A gente está vendo uma mudinha de Bismarck aí no vaso. Bismarck, quando fica adulta, fica um espetáculo da natureza. Bismarck é uma palmeira muito cara. Então, vou mostrar para vocês aqui uma adulta. Na verdade, o nome dela científico já é um nome nobre, se chama palmeira Bismarckia nobilis, porque ela é uma planta nobre, ela não é uma planta qualquer. Ela é inclusive muito cara, porque o crescimento dela é relativamente lento.
Então, para você ter uma Bismarck adulta, você pode esperar de 5 a 8 anos. Então, não é uma coisa muito fácil. Pena que eu não tenho aqui fotos da palmeira Bismarck adulta com uma pessoa debaixo dela, para vocês terem uma noção, gente. O caimento dessa planta é uma coisa divina, é muito bonito. Sem falar, é bonita pra caramba. Gente, vocês podem imaginar que isso que vocês estão vendo aqui, se tivesse uma pessoa aqui debaixo, a pessoa estaria desse tamanho aqui assim. Tá? Essa noção que eu quero que vocês tenham. A gente fez uma visita um ano atrás para o viveiro para reconhecer as plantas. Aí chegou lá, tinha uma dessa. Aí a gente tirou foto. Aí a gente ficou aqui debaixo. A galha debaixo de todas dela era que cabia uma pessoa aqui. Então, ela é muito grandona, muito cheia, muito expressiva. E uma outra coisa, vocês notaram que a folhagem dela é meio acinzentada? Não é de pleno sol? Hã? Então ela não é de pleno sol? Ela é de pleno sol. O lance é que a iluminação é uma coisa que comparece de maneira super destacada quando você trabalha com elas. Então a gente precisa aproveitar essa possibilidade que a palmeira vai dar pra gente. Tá? A Bismarck é muito interessante em qualquer área de chegar. Aliás, ela é interessante em qualquer lugar, porque mesmo que você coloque ela ao fundo do paisagismo, se não tiver nada com a mesma escala que ela é um fundo figura fantástico para você fazer a composição. Tá? Então, a Bismarck é uma planta nobre. Gente, eu preciso dar um intervalo para vocês agora, porque senão eu não assino ponto. Eu não queria interromper o assunto de palmeira, porque ele é curtinho, para ficar assim quebrado, mas eu vou ter que parar, senão eu não... É Bismarck com CK. Com CKI. Bismarckia. Não é Bismarck não. Findou que eu consegui botar aqui de um jeito no programa, na edição, que a gente vai ter uma continuidade de um e do outro no mesmo vídeo. Então a gente estava falando de palmeira Bismarck, né? E a palmeira Bismarck, eu falei do porte dela, uma planta espetacular, que vai ver ela no vasinho, uma coisinha com 1,20 m, 1,5 m de altura, mas a gente sabendo que depois a gente vai ter ela com 12 metros de altura quando adulta, né? As folhas da palmeira são gigantescas, são grandes, muito largas, né? Ela, além de ter o caule dela, que é extenso, tem a folhagem que é bastante larga, então vai destacar bastante o visual dela. E eu já havia falado para vocês que é uma planta cuja iluminação dá efeitos fantásticos. Pouquíssimas plantas na natureza toda vai ter o mesmo impacto visual que uma Bismarck vai ter. Deixa eu botar essa tela aqui para mim também, que eu não aguento mais olhar para trás. Ainda fica mostrando esse cabelo meu mal cortado pelos fundos. Então deixa eu tirar isso. Clone. Pronto, parou com o clone. Melhor assim. Melhor. Vamos ver outra danada aqui então. Bom, aqui ela é um pouquinho maior, já mais adolescente, uma Bismarck lá no viveiro. Olha lá ela adulta. Ó, essa aqui já não está tão grande como aquela da foto que a gente viu, mas vocês veem, ó, que aqui, ó, embaixo desse caule de aqui de baixo da primeira bifurcação dela, cabe uma pessoa em pé, para vocês terem noção da escala da Bismarck adulta. O colorido dela, esse cinzentado, é uma coisa fantástica. As folhas são tão chamativas que você esquece o caule, tu acha que ela está flutuando assim, sim, e com iluminação você sente isso duplicado, porque o olho bate na cor da iluminação, né? Então o caule dela some de verdade, realmente, esse efeito que você percebeu aí, ele é bem destacado. As mudinhas dela aqui, o jeito que a gente compra ela. Ó, você tem uma noção, uma mudinha bobinha dessa daí custa uns R$300. Uma bem pequenininha. O Buriti. Buriti vai ser uma palmeira também típica do Cerrado.
Só que ela é uma palmeira típica de áreas alagadas. Então, normalmente você, para implantar o buriti dentro de um projeto, você vai ter que pensar que você vai estar com uma rega bastante periódica, com uma boa rega, ou você pensar que você já tem uma área alagada. Inclusive as pessoas que moram na área de cerrado, que moram no interior, eles tentam identificar se uma propriedade é boa para compra porque ela tem água para outras finalidades, quando elas identificam que tem buritizais dentro da propriedade. Então ele já sabe que por ali tem água. Então isso ele é um fator identificador de água na propriedade. Então ele precisa de água, tá? O buriti vai ter esse formato aí de leque, né? Ele é uma planta muito alta. A gente vai ver buriti com 20 metros de altura, normalmente 30 metros de altura, que é o mesmo porte que a gente vai encontrar lá no Jerivá, a palmeira imperial um pouco maior, né, do que elas. Mas é uma planta grande, é uma planta bastante de porte bastante alto. A gente tem que ter cuidado nessas que tem um porte muito alto, gente, especialmente se o crescimento delas é mais acelerado, porque você faz um projeto imaginando que você vai conviver com uma palmeira e na verdade o que você convive é com um caule. Se a propriedade é pequena, a edificação é baixa, você planta uma palmeira que você acha que vai ficar bonitona dando impacto e na verdade não tem impacto nenhum. O impacto está lá a 20 metros de altura, você olha para baixo assim, vê aquele caule e a expressão vai ser pouca. Então esse é um dos motivos pelo qual eu tenho receio a utilizar, por exemplo, palmeira imperial nos projetos. Além dela ter uma linguagem que não remete muito ao tropical, à nossa identidade, a identidade da nossa flora, né? Ela não vai comparecer no visual. Buriti também vai passar por esse mesmo tipo de linguagem. Olha o jeito que ele fica na natureza, normalmente na beira dos lagos, dos rios, porque ele é uma planta que gosta muito da água, né? O butiá. Butiá na verdade, em alguns livros vai estar descrito como butiá azedo, porque ele dá um coquinho. O coquinho não é docinho que nem aquele do ariri, ele já é um pouquinho mais azedinho, e a gente vai apreciar mais a parte interna do fruto. E ele é uma palmeira que já tem um porte mais baixo, ele tem um crescimento lento, então ele é muito interessante para você fazer uma composição onde você queira uma escala menor, ele não precisa ter verticalidade, tá? Carpentária. Carpentária, gente, ela é uma espécie que ela tem um tronco com uma coloração interessante. Ela tem uma copa fechada, curta, ela é boa para espaços apertados ou para quando você quer trabalhar com a proximidade das palmeiras muito grande, e ela é uma palmeira que ela tem uma razoável adaptação à meia sombra. Quando você coloca edifícios que têm jardins internos grandes, que tem muita verticalidade, porque a carpentária ela é de médio porte, ela não chega a ser baixa, mas ela vai se adaptar bem no meio desses edifícios porque ela suporta ficar à meia sombra, tá? A região do palmito dela tem uma coloração diferenciada, o tronco dela é bem afilado, então ela tem uma certa elegância. As carpentárias aí estão lá atrás, tá? Aqui atrás na frente tem na verdade uma Bismarck. Mas ela também vai se adaptar bem ao pleno sol, tá? Apesar dela suportar a meia sombra, porque ela também não é uma planta tipicamente de meia sombra, como nenhuma palmeira. Ela tem essa característica dos caules dela estarem fazendo um desnível, né, em relação ao outro, diferente das outras palmeiras, que ela tem aquele acúmulo. A carpentária, a palmeira triangular e a areca da locuba, elas têm essa característica de ter esses níveis entre os caules. Então isso vai dar uma estética diferenciada a essas três espécies. Olha lá, de 12 a 20 metros, é uma palmeira média, não chega a ser uma palmeira alta. E ela demora muito para ficar nesse porte. Cariota. Cariota eu estava falando dela agora há pouco. Essa é a cariota mitis, que ela é um pouco menos delicada para fazer o transporte quando está adulta, mas a gente está vendo só uma mudinha dela aí no vaso.
A cariota mix, gente, ela tem um caule muito bifurcado já na base, então ela tem um comportamento de divisão do caule semelhante a dos arbustos. Ela é muito boa para fechar visual. Ela é uma palmeira que você coloca quando o seu interesse é esconder algo, é sombrear uma área muito baixa, é criar uma área de vivência, tá? Eu, inclusive, já pratiquei paisagismo com a cariota servindo de cerca viva. Só que é uma cerca viva bem alta, né, com a textura bem interessante. Um grande diferencial da cariota é que ela tem essa textura da folhagem bem diferente da maioria das outras. Alguns livros citam a cariota como palmeira rabo de peixe. E essa textura dela é muito interessante, o balançar dela ao vento é muito bonito. A cariota a gente vai ter, o que eu estou mostrando para vocês agora, a cariota mitis, que é essa espécie aí, cujo caule é bifurcado muito na base. E a gente vai ver uma outra palmeira que é semelhante a essa, que é a cariota urens. A urens, ela já tem um caule mais largo, ela já é uma planta de um porte maior. Mas ela tem a textura da folhagem muito semelhante à folhagem de uma cariota urens. Então vocês vão perceber de uma mitis. Porém, a diferença básica que você vai ver quando você pega uma planta adulta, ela não tem aquelas bifurcações vindo da base que o caule da cariota mitis vai apresentar. E ela atinge um porte mais alto do que a cariota mitis. Ela é uma palmeira alta, cariota urens, tá? Mas ela vai apresentar a mesma característica de folhagem com a texturinha de rabo de peixe. Também é chamada palmeira rabo de peixe, é a cariota urens. Aqui é uma Arecadela cubensis, a gente já passou dela, porque está perdida aqui por causa do nome dela que está escrito. Cocos nucifera, ou coco da Bahia. O coco da Bahia, gente, é uma das plantas que representam o litoral brasileiro, né? O visual dela é o visual de paisagem das nossas praias. Ela é uma planta que, além dele ter o potencial paisagístico, e aí nesse sentido a gente vai ter duas expressões principais, né? Essa variação que tem um coco verde e esse que tem um coco mais alaranjado. E ela é a única palmeira que a gente realmente chama ela de coqueiro, porque ela realmente vai dar o coco da Bahia. Aqui no Brasil a gente não chama de coqueiro outras espécies de palmeiras que não seja a Cocos nucifera. Uma característica interessante do coqueiro que a gente deve observar no momento da implantação, gente, é que o coqueiro, ele é originário de área litorânea, portanto ele é uma planta adaptada a um índice de salinidade que não é comum a gente ter, por exemplo, no interior, como acontece aqui no Goiás e em Brasília. Então, para que você tenha um coqueiro se adaptando bem, crescendo de maneira interessante, além de você compensar a falta de nutrientes orgânicos que existem no habitat natural dele, você precisa compensar a salinidade. E aí você vai procurar nas lojas de suprimentos para vegetação, de insumos, você vai procurar um cloreto de potássio, que é para fazer a compensação na hora da implantação desse tipo de espécie. Sal de cozinha vai trazer salinidade com certeza, mas não é o tipo de sal mais adequado para fazer o equilíbrio de salinidade para a planta. Então, periodicamente é bom que você abasteça a cova dele com cloreto de potássio. Palmeira prateada, ela já é uma planta bem baixa, uma palmeira baixinha. Ela vai crescer no máximo até 8 metros,
Como vocês estão vendo, ó, a parte prateada dela é a parte de baixo da folha. Então, justamente isso vai nos proporcionar um trabalho com iluminação muito interessante, indo de baixo para cima, marcando a coloração ou o impacto dela, simplesmente, se você não quiser coloração, com iluminação noturna. Então, ela é uma planta muito boa para trabalhar com iluminação também. Toda planta que tem cinza e esbranquiçado na sua coloração, vocês podem apostar em iluminação, que são plantas que vão dar um destaque mais interessante. E essa é uma delas. Diticosperma, ou palmeira elegante, ou Diticosperma elegans. Ela é uma planta... Ela é uma palmeira para quem precisa de algo delicado na composição. Ela também é uma planta de porte baixo a médio, ela também não vai crescer muito. Ela tem o tronco muito fino e a copa muito fina, por isso que ela é chamada de elegante, porque ela é considerada uma palmeira modelo, né? Como se ela fosse uma manequim, essa palmeira aí. Ela é tipo a Ana, entendeu? E com a vantagem que a Ana tem a copa muito grande, né? Já a Diticosperma tem a copa muito pequenininha, então ela cabe bem nos espaços, ela fica... A Ana acho que cabe também, mas estou falando que a copa dela não ocupa na largura, tá? Nossa, tá bagunçado meus slides, tem foto aqui que está no lugar que não deveria estar, mas enfim, depois eu falo nas que aparecerem. A Dipsis decari, ou palmeira triangular, ela é uma palmeira de médio porte, mas as pessoas conhecem ela muito mais nesse baixo porte que a gente está vendo aí, e ela fica como se fosse um arbusto na composição, porque ela demora muito para crescer. Então as pessoas não identificam ela como aquela palmeira autona. Então quando você quer alguma coisa que não seja lá no vertical, você quer que da base já comece a ter uma expressão, e ela tem uma estética nobre, tá? Ela não é uma planta tão cara, mas no jardim ela comparece como uma palmeira nobre. Ela realça muito a composição paisagística. Vocês veem que o tronco dela é acinzentado, né? Então isso aí dá sinal de que ela tem um bom efeito na iluminação. Aqui, ó, já é uma palmeira de adolescente para adulta, uma palmeira triangular. Ela não está adulta aí, mas olha o porte dela, já está um pouquinho maior, tá? Ela fica com um caule grande como qualquer outra palmeira, tá? Mas é muito lento. Então por isso que a gente só percebe ela no máximo desse jeito que vocês estão vendo aí. Palmeira marrom ou palmeira ferrugem. Ela leva esse nome justamente porque o tronco dela, a região aqui do palmito dela, tem essa coloração característica enferrujada, marronzada. Ela vai lembrar em alguns momentos, por conta do tronco dela, tanto a palmeira jussara, na verdade a jussara por causa do formato das folhas, e vai lembrar às vezes a palmeira laca, por conta da coloração que ela tem no tronco, que é essa característica aí amarronzada que a gente está vendo, que ela dá o destaque na planta. Dipsis lutensis ou areca bambu. Ela também é chamada de Chrysolidocarpus lutescens. A areca bambu, ela está dentre as palmeiras mais vulgares aqui no Brasil. Todo mundo tem uma palmeirinha dessa dentro de um vaso dentro de casa. Ela é uma planta super interessante para fechar visual. Você quebra a visualização atrás da composição muito fácil com a areca bambu. Porém, o jardineiro em geral, quando ele vai fazer a manutenção, ele sempre vai cortando as folhinhas de baixo. Gente, isso é hábito do jardineiro. É interessante que o paisagista, quando faz a composição, ele passa a instrução para o cliente, que a intenção é de fechar totalmente, ou fazer uma cerca viva a partir dela, porque senão a gente não vai ter esse visual fechado. Se você não quer ter um visual fechado, normalmente a intenção e você quer podar a parte que vai perferiando embaixo da palmeira areca bambu,
O interessante não é você trabalhar com a areca bambu. Existe, por exemplo, a areca de locuba que a gente viu, que tem um pouco da formação dessa, lembra essa? Mas ela é limpa embaixo, ela não enche tanto. Então a gente vai tomar o cuidado de fazer a orientação ao cliente para que o jardineiro não faça a poda severa da folhagem que vai nascendo na base. Ela é uma planta que multiplica com muita velocidade, que cresce muito, enche rápido, então ela é interessante. Não é uma planta difícil de cuidar nem de grande manutenção. Palmeiras em geral, gente, não são plantas que dão muita manutenção. Agora, algumas palmeiras que são típicas do Cerrado, por elas darem floração e darem frutificação com muita intensidade, quando elas estão numa área onde tem um piso muito poroso, ou quando elas estão numa área onde tem piscina, ela solta muito aquela folhinha da flor e solta muito coquinho. A gente só toma atenção com isso, mas em geral, palmeira não é uma planta que demanda cuidados e manutenção. As palmeiras em geral são plantas para a gente colocar no jardim sem ter tanta preocupação. Fênix canariense. Gente, Fênix canariense, ela é uma dos espetáculos da natureza. Originária das Ilhas Canarienses, que é um arquipélago espanhol, fica perto do arquipélago da Madeira, que é um arquipélago português. Elas são as palmeiras típicas dessa região. Elas têm um visual que lembra a nós o visual tanto da tamareira quanto da fênix mais comum que a gente encontra aqui nos jardins, que é a Fênix Robeline. A planta que eu falei para vocês, que tem um potencial expressivo, que é cara, que é um destaque, que ela é para você botar no jardim e fechar a questão, é essa de cá. O tronco dela é muito mais largo, a copa é muito mais cheia e é por isso que ela é valorizada. E a presença dela nos canteiros, nos jardins, nos projetos, ela é muito mais rara. Ela não existe em grande quantidade aqui no Brasil, do mesmo jeito que a Fênix Robeline, que é outra fênix, mas que tem um porte maior, com um tronco mais fino, com a copa menos intensa, menos cheia, como essa daqui, tá? Cuidado para vocês não fazerem confusão com essas duas, porque a diferença é brutal de preço, tá? Você compra uma Fênix Robeline por R$60 e uma canariense por R$2.000. Então, cuidado aí com os erros. E uma canariense adulta, você compra até por 8 paus, 10 paus. Então, a diferença é brutal, tá? Cuidado. Olha só a danada aqui, ó. Ela ainda adolescente, como é que ela tá? Tá começando a nascer o tronco dela. Olha uma pessoa debaixo da danada. Não é igual a Robeline. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo e mostrar para vocês uma Robeline, o que é? Olha só, a expressão dela é muito mais de um arbusto do que de uma palmeira, né? Ela inclusive é baixinha. Uma Robeline, ela chega no máximo 3 metros de altura, tá? Então ela não é uma planta de grande porte, ela não é uma expressão cara, muito embora o visual dela é muito expressivo também, como um arbusto. Ela é uma palmeira que a gente trabalha na escala arbustiva para dar efeitos interessantes. Olha a composição legal ficou essa de cá. Normalmente ela combinada em grupos é bem mais bonita do que ela mais espaçada, porque ela não tem esse visual muito fechado, tá? É uma planta também que eu aprecio bastante o visual dela. Eu costumo trabalhar com ela nos meus projetos. Gosto muito de fazer agrupamentos com essa plantinha, mas nem de longe ela tem o potencial de uma canariense, nem o preço. Olha o jeito que eles transportam as palmeiras, gente. Palmeira, para não estragar, eles costumam. Aqui eles estão fazendo o tal do desmame que eu falei, ó. Eles cavam aqui embaixo, faz a cova, já amarra ela, já deixa no ponto de vender. Aí depois o cara vem ali de baixo, ou ele vai puxar isso com guindaste, o outro coloca o pé de cabra ali de baixo, levanta ela, né? Ou o cara vai escavando devagarzinho e vai um grupo lá puxando para derrubar.
mas ela vai amarrada até ela poder ser implantada, porque senão ela vai estragando as folhas, vai ficando toda machucada. Professor, mas a palmeira, no geral, rouba muito nutriente da terra a ponto de matar as outras plantas ao redor? Não. O que você vai ver é o seguinte: se você coloca uma planta que ela tem um porte médio no pé da palmeira, você está plantando em cima da raiz da palmeira. Não é que ela é rouba, você fez uma implantação errada. Você precisa ter um respeito ao limite da copa da palmeira da cova da palmeira para a cova de uma outra vegetação de pelo menos porte arbóreo ou porte arbustivo antes de colocar, porque se você colocar os portes corretos, por exemplo, a palmeira tem uma raiz grande e normalmente pivotante, ela não abre, não espalha muito, então você pode afastar alguns metros e ter uma outra vegetação. Quando você coloca uma vegetação rasteira no pé da palmeira, a vegetação rasteira ela também tem uma raiz fasciculada, pequenininha, que não vai chegar ao ponto de competir. Então, uma herbácea de pequeno porte, uma forração no pé de uma palmeira, não é um problema. Agora, um arbusto de médio porte, um arbusto grande, você não pode plantar no pé da palmeira porque elas vão competir pelos nutrientes. Tá? Apesar de que existem uns consórcios que a gente faz, como aqui, por exemplo, esse cara implantou as palmeiras uma grudada na outra, tá vendo? Normalmente a mesma espécie elas não vão ter esse tipo de dissociação não. Agora, normalmente quem perde nessa história é a planta menor, porque a planta maior, a raiz ocupa a terra e a outra fica com o que sobra, né? Então não dá para ela extrair os nutrientes. Na verdade não é que ela rouba, a gente é que às vezes faz uma implantação errada. Palmeira garrafa. Palmeira garrafa é uma planta de baixo porte. Deixa eu ver se tu fala aqui. Mais dados dela. Não estou aqui com os dados. É uma palmeira baixa. A gente não vai ver uma palmeira dessa com mais do que 4, 6 metros de altura. Não é tão comum. Apesar dela crescer um pouco mais que isso. A grande característica dela, gente, é porque ela tem esse tronco alongado, esse tronco mais rechonchudinho, que vai dar o nome a essa espécie. A folhagem dela não é tão expressiva, não ocupa tanto espaço, você consegue colocar palmeiras com espaço muito menor do que a maioria das espécies, por ela ter essa característica. Eu já falei para vocês de várias palmeiras que a copa ocupa pouco espaço, né? Palmeira garrafa, palmeira piticosperma, palmeira... Jesus, tô ruim hoje, viu? Para variar. Palmeira prateada desse jeito. Carpentária é assim também. Elas têm copa fechada, não tem folhas grandes. A gente consegue trabalhar com pouco espaço. Agora, de verdade verdadeira, gente, as pessoas conhecem a garrafa com esse visualzinho aqui, né? Só que a garrafa, na real, quando ela vai soltando as folhas, o visual dela de verdade é esse que vocês estão vendo, que eu acho fantástico, acho lindo, mas a maioria das pessoas acha que é um jardim que está mal cuidado, então elas arrancam essas folhas aí e ela fica com aquele primeiro visual que eu apresentei para vocês. Eu gosto muito de fazer ilhas no meio das piscinas e colocar palmeiras garrafa. Acho que fica bem interessante, elas não crescem, não são palmeiras com raiz invasora, não são agressivas, até pelo fato dela não crescer muito, ela não demanda muito para baixo, tá? Não só ela, todas as demais plantas que têm esse porte mais acomedido, tá? A palmeira imperial. Gente, a gente está vendo aqui, palmeira imperial é uma planta que a gente vai encontrar ela com 30, 40 metros brincando por aí, tá? Se a gente pega, por exemplo, as palmeiras imperiais lá do Jardim Botânico, nossa, que elas são centenárias, lá sim a gente vai ver elas gigantescas. Então, a palmeira imperial, gente, ela é planta de maior porte que a gente vai encontrar dentre as demais da natureza, são gigantescas. Ela não é uma planta para você colocar numa pequena propriedade, numa casa térrea, num espaço apertado, porque com o tempo essa vegetação vai chegar no porte adulto dela e a gente não vai ver nada além do tronco. Você vê que aqui, para a gente poder
conseguir enxergar a palmeira, o fotógrafo tirou uma foto aí apontando para o alto da montanha, senão você não ia conviver. Então, plantando uma propriedade pequena, uma palmeira imperial, quer dizer conviver somente com tronco. Se você está afim de ver tronco, manda ver, né? Se não, a adequação dela vai ser para o grande porte, ela vai ter uma uniformidade mais interessante com a vegetação, com o edifício ou o terreno de grande porte. Olha aquilo que eu falei para vocês de quando a gente compra as mudas, que elas são feiosas. Aqui ainda não está o pitoco horroroso, já começou a abrir, ó, essa de cá. Mas ela vem um pitoquinho fininho assim, ó, e uma coisinha, e outro pitoco também verde aqui para cima. É assim que é a muda da maioria das palmeiras que a gente está estudando. Então é muito interessante você observar no viveiro antes de especificar, porque cliente de via de regra, você fez um projeto de paisagismo, ele não vai implantar o projeto com a planta adulta já bonita, ele quer comprar uma muda, porque a diferença entre uma muda e uma planta adolescente, não digo nem adulta, mas adolescente, é tipo do dobro para mais que o dobro do preço. Então o cliente ele tem tendência natural a dizer, não, pega a mudinha, uma hora isso aí cresce, vai ficar bonito. Só que aí você cai num jogo de portfólio complicado. Cliente via de regra com projeto, ele já pede de antemão que você não projete nada que dê manutenção. A maioria dos clientes, além de já pedir para você projetar uma planta que dê pouca manutenção, ele também não quer dar manutenção. E às vezes ele passa por problema financeiro, o filho passa na faculdade, ele vai pagar a faculdade, ele comprou um carro, ele mudou de casa, ele reformou o banheiro, e o jardim fica lá largado. Então o que acontece? Você vai lá depois de 1 ano, 2, 3, lembram lá dos filmes do Buller Marx, que ele ia de vez em quando no jardim e tal, para ver? Eu, por exemplo, eu tenho esse hábito de ir nos jardins que eu projeto, porque eu levo vocês, né, para as visitas. E aí quando eu chego lá às vezes, eu digo, gente, lá tem uma copa frondosa de árvore, umas palmeiras bonitas na entrada, tem flores assim ao longo dos canteiros. Quando eu chego lá, só tem a calçada e a árvore, não tem mais nada, a grama, a calçada e a árvore, porque o cliente não cuidou. E aí aquela palmeira que era para estar bonita no início, para você fazer portfólio, fotografar, ver como é que foi o seu trabalho, ela só vai ser daqui a 3 anos, e daqui a 3 anos, se o cara não cuidar do teu jardim, do jardim que você projetou, do jardim dele que você projetou, aí você vai ver os arbustos e as florações, nada, tudo seca porque ele não cuidou, e só a palmeira lá depois de não sei quanto tempo. E durante aquele tempo que era para estar bonito já com a palmeira, também não tinha a palmeira. Então você nunca tem o todo da composição. Então eu mesclo muito o projeto com umas plantas que daqui a alguns anos vão estar bonitas, outras que estão bonitas agora, para que o jardim tenha momentos. Ele agora está bonito com essa, outra com a outra, e eu já no projeto indico que vai ser desse jeito, porque aí o cliente não fica inclinado a querer botar as plantas que ele quer da cabeça dele, já tudo adolescentes. Então eu digo assim, sei lá, vamos comprar já um pouco maior uma guerobeira, porque a guerobeira, se você comprar ela menor, ela é feia pra caramba, e ela adulta ela é barata. Agora uma planta um pouco mais cara, eu já mando comprar no médio porte, mas eu vou analisar se ela já fica com a folhagem aberta desde que ela é adolescente. Voltando, o tronco da palmeira imperial é um dos mais expressivos. Quando eu falo que você vai conviver com um tronco, eu não estou somente analisando o lado negativo e achando ruim que se projete para conviver com o tronco. O tronco dela é expressivo, é bonito. Olha o diâmetro do tronco dessa palmeira aqui e olha a pessoa como é que ela fica. Caramba! Como é que a pessoa fica frente ao tronco dela? É bonito também, é expressivo, é interessante. Eu não estou condenando não, tá? Mas a gente precisa considerar isto. Você está trabalhando com tronco, você não está trabalhando com copa quando o seu contexto de convivência, de visual, ele é baixo, tá? Você precisa de escala vertical para você ter consideravelmente uma palmeira aí imperial no seu projeto e ela fazer jus às suas intenções. Gerivá. Gerivá, se a gente pega as plantas do cerrado, ela é uma das que tem maior expressão, porque a folhagem dela tem uma textura muito bonita, tem um balanço lindo com o vento. O caimento dela
bastante, ainda quando ela ainda não está adulta, ela já cai bastante, mas assim que a gente compra um gerivá, também é aquele pitoco espetado feio para cima, tá? Você tem que comprar depois dessa fase dela de adolescente, né? Que todo adolescente é meio feioso, né? Então a gente precisa considerar isso ao comprar um gerivá. Ele não vai estar bonitão a muda que você traz lá do viveiro, tá? Ele tem um caule, não que nem a imperial, mas ele já tem um caule mais expressivo. O caule dele tem um diâmetro maior, é muito mais interessante. Ele dá uma frutificação mais intensa. É uma planta muito bonita o gerivá. A copa dele é bem frondosa, muito embora essa foto que eu peguei aqui já é um exemplo que não é. Deixa eu botar ele aqui. Gerivá tanto faz com J como com G. A bibliografia recorrente considera correta, tá? Eu não estou com gerivás bonitos também aqui nas fotos, não. Essas gerivás estão parecendo mais guerobeiro do que gerivá. Mas enfim, acredita, o gerivá é um negócio massa que o Cerrado nos apresenta. Já vi nas primeiras fotos lá que eu mostrei que elas estavam bem legais. Palmeira marrom a gente já viu, tá? É só porque essa foto está em outro local, porque ela também é chamada de palmeira lacteliana e caiu na letra L e acabei mostrando depois ela para vocês, tá? Palmeira liquala é uma planta de pequeno porte. A liquala, por ela ser baixa, ela se adapta embaixo de outras plantas no seu habitat natural, então ela tem um razoável suporte à meia sombra, ok? Ela é uma palmeira muito baixinha. Aqui não é liquala, gente. Essa daí já é uma palmeira... É uma Livistônia, só que eu estou tentando lembrar o nome popular dela. Leque de Fiji, tá? Ela tem essa característica de ser uma planta... que de leque a gente viu várias até agora, né? Com formato de leque na folha. Só que essa daí é uma que o leque dela, a ponta dela fica caída. Então essa ponta caída é que diferencia elas esteticamente das demais e torna ela mais nobre do que as demais palmeiras de leque pelo seu formato mais expressivo. Ela também é uma das palmeiras de leque que tem o porte maior. A copa dela fecha muito, então ela é muito frondosa. A Livistônia chinensis, ela chega a ter o potencial expressivo de uma árvore, do tanto que ela tem frondosidade na sua copa, tá? É uma das palmeiras de leque mais preferidas para quem está interessado em fazer um investimento, um grande investimento em palmeira. Ela lembra uma cascata. Aqui é uma mudinha dela, outra mudinha da Livistônia. Palmeira Jussara. Essa aí foi foto que eu tirei aqui de Brasília. Essa aí eu não tirei da internet, não. Eu estava passando lá pelo Brasil 21, pelos fundos, e aí eu resolvi tirar a foto. No dia que eu tirei, eu nem estava querendo fotografar ela, eu estava interessado em fotografar o prédio. Mas aí na hora que eu vi que ela estava na frente e a foto tinha saído um colorido tão bonito, aí eu falei, não, vou levar isso aqui para guardar para aula. Ficou legal. Aí lá perto mesmo tinha também, né, na mesma fachada, tinha as palmeiras triangulares que a gente viu agora há pouco. Aí eu acabei fotografando também, para trazer para vocês. Ela está em outro local, porque aqui está o nome comum, lá quando a gente viu estava o nome científico. Palmeira Washingtonia. Nossa, as fotos estão terríveis, essas Washingtonias aí estão horrorosas. Então vamos ver um Washingtonia pelo menos melhorzinho do que isso aqui. Pronto. A Washingtonia, gente, ela é uma palmeira onde a copa não é muito volumosa, porém é muito expressiva. Ela ocuparia muito menos espaço do que uma Livistônia, do que a Leque de Fiji. Então ela tem um crescimento lento, ela tem uma estética muito interessante. Você consegue agrupar muito mais Washingtonias dentro de uma área do que a maioria das outras palmeiras, porque a copa dela, apesar de ser frondosa, tem um diâmetro pequeno.
Só que em Brasília, gente, o cultivar da Washingtonia, ele não é interessante quando você adquire uma adulta. Você precisa ter a muda e ficar muito tempo com a muda da Washingtonia no jardim até ela poder ser transplantada. Até esse porte aqui, ó, você muda a Washingtonia a hora que você quiser sem você ter grandes problemas. Mas se você pegar uma Washingtonia adulta, como está aqui, ó, nessas fotos, a chance do transplante acontecer e você perder e ela morrer já se torna elevada. Pra vocês terem uma noção, eu nunca fiz um transplante de Washingtonia sem perder. Todas que eu fiz aqui em Brasília morreu, porque todas que eu peguei estavam adultas. Eu não me toquei, não sabia dessa característica da Washingtonia e fazia os transplantes como se não fosse nada. Depois do terceiro jardim que eu transplantei, aí eu falei, não vou mais mexer com Washingtonia, porque morre e eu vou ser acusado de estar destruindo a palmeira dos clientes. Então fiquem atentos a essa característica dela em Brasília, tá? Não sei como ela se comporta em outros locais. Olha ela de novo aí. O tronco da Washingtonia tem uma textura diferenciada e é o que destaca ela em relação às demais, tá? A Washingtonia é uma palmeira cujo tronco tem um visual interessante. A Fênix Robelini a gente já estudou mais cedo, é só porque essas fotos aí ficaram perdidas por conta da organização das minhas fotos. A Ptychosperma elegans a gente já viu também, só que agora a gente está vendo ela isoladamente no jardim, ou palmeira elegante. A palmeira Ravenia, ela lembra um pouco a palmeira garrafa, só porque ela já tem uma copa mais cheia do que a garrafa e ela fica grande, diferente da palmeira garrafa, tá? E ela também não é... O tronco dela é até gordinho como a garrafa, mas ela vai crescer e quando a gente olha o todo não parece que ela é tão gordinha, não é tão rechonchudinha como o outro, né? Mas ó, enquanto ela ainda está num porte menor, ela vai lembrar a garrafa. Porém, ela tem essa característica acentuada dos desníveis entre os caules dela, tá bom? A folhagem fica com esse desnivelamento. É uma palmeira alta, ó, 20 a 30 metros. Garrafa já não. Aqui é a palmeira imperial de novo. De novo, imperial. Se a Forte, gente, ela tem essa floração dela e a frutificação como um elemento muito destacado nela. Sempre que você olha para uma cia forte, você lembra desse cacho pendurado porque ela frutifica muito o ano inteiro. Ela é uma planta, ela é uma palmeira de caule muito fininho, de copa muito fininha também não é frondosa, ela é muito fechadinha, então ela é uma palmeira para quem quer utilizar, quem quer fazer uma composição de palmeira numa área muito apertada. A gente já viu uma pancada de palmeiras que não ocupam espaço com a copa, né? Se a Forte está dentro desse grupo aí. Esse pedacinho dela florido pode arrancar? Pode, eu arranco sempre um que tem do lado do meu escritório. Tá? Inclusive as pessoas gostam de fazer arranjos decorativos com ele. Eu inclusive fazia e eu pendurava na parede do meu escritório. Aí a minha sócia saiu, né? E eu não aguentava mais aquilo, aí eu acabei jogando fora. Mas eu tinha um monte disso daí grudado na parede, iluminado assim. A gente pintou uma parede preta, pegou esse pedúnculo aí que dá, pintamos de branco e botamos na parede preta e iluminamos. Aqui já é o ariri que a gente já viu, por conta da ordem que não está a mesma. O coquinho que a gente só falou, mas não viu, que eu particularmente adoro. E o licuri, ó, que eu tinha falado também, mas não tinha mostrado a foto. Licuri vende na minha terra, na praia. A gente fica na praia, o pessoal passa vendendo licuri. Passa com um saquinho. Palmeiras tamareiras, a gente viu elas quando a gente estudou Egito, né? Não são comuns aqui no Brasil. Elas vão lembrar, as tamareiras se aparecem um pouquinho com as canarienses que a gente viu agora, né?
Sendo que as tamareiras, elas têm ainda o tronco ainda mais largo do que a canariense. Então, aqui no Brasil, uma tamareira, ela é uma planta cara também, tá? Oi? Olhando só para o tronco, né, dá essa sensação. Tem até ela mais de uma vez. Nossa, problemático aqui. Eu estou clicando, não quer aparecer nada. A palmeira fuso, vou até ler o que está escrito aqui, porque eu também não sei falar muito dela. Ela tem um tom cinza arroxeado no palmito. Ele é meio dilatado. Isso aqui é uma palmeira garrafa. É um tipo de palmeira garrafa, a palmeira fuso. Areca vestiária, a gente chama ela de palmeira laca, tá? Também, porque o palmito dela tem esse colorido característico que a gente associa ela a uma pintura laqueada. Então, por isso que muitas pessoas chamam isso de palmeira laca. Ela é uma palmeira adaptada à meia sombra, ela suporta a meia sombra. Outra coisa boa também, ela não tem um porte alto, ela é uma palmeira baixa. A copa também dela é bem restritinha, ela não ocupa espaço. Ela tem um visual interessante, bem delicado. Floração bonita também. Essa daqui, gente, é a planta que atualmente eu mais coloco nos meus projetos. A palmeira. Palmeira rabo de raposa. Porque ela tem um crescimento lento em Brasília, tá? Ela... Talvez por ela não ser 100% adaptada ao nosso clima, então ela faz com que ela não cresça no seu porte total, então ela vira uma palmeira entre baixa e média. A copa dela, gente, já vem frondosa desde que ela é uma mudinha, então eu acabo trabalhando muito. E a textura da folhagem dela é muito interessante. Ela justamente tem essa história de lembrar um rabo de uma raposa, então por isso que ela leva esse nome. Então, e com o vento, a folhagem dela faz um movimento muito bonito. Então eu tenho um hábito de trabalhar bastante com ela nos meus projetos. Se a gente for fazer visitas, vocês vão perceber bastante a presença dela na casa dos clientes. O crescimento dela é lento também, então por isso que eu gosto dela. Ela aqui em Brasília, nesse porte que vocês estão vendo aí na foto, é muito incomum. Ela demora demais para crescer. E às vezes ela acaba até nem crescendo. É a casa do engano. Hã? É a casa do engano. Já vimos liquala, já vimos areca de la Cuba, acabou os exemplos. Como eu já havia falado nas demais aulas, nos demais assuntos, gente, minha intenção aqui não é explorar todos os tipos, é dar a vocês um repertório básico, alguns dados, vocês podem complementar as gramas, as palmeiras com outras que vocês vão encontrar nos livros, em especial os do Harry Lawrence, apesar de não serem os únicos, e a internet também vai apresentar para vocês. Vocês só ficam de olho no potencial adaptativo de cada uma delas, se elas são adaptadas a esse tipo de solo que a gente trabalha, se o clima também, a exposição solar, a quantidade de nutrientes necessária para que essa planta se adapte antes de lançar no projeto, e obviamente a gente vai fazer as orientações quando começar a prática do projeto. Eu vou interromper aqui então essa parte aí de noções de botânica, para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, tá? Então deixa eu parar ele aqui.